Bom, vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, que é o mesmo que nós lemos na semana passada, a estranha moral, só que agora o tópico 7º, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Uma das premissas fundamentais do Espiritismo é não apenas a crença na vida após a morte, mas também a comunicação com os mortos. E esse é um capítulo muito mal compreendido do Antigo Testamento. Há uma passagem em que Moisés, atravessando o deserto e procurando a terra prometida, faz uma paragem e ali o povo se estabelece, os judeus se estabelecem. Vamos lembrar que eles demoraram, segundo a Bíblia, 40 anos para atravessar o deserto, né? Se vocês olharem o mapa, eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, percorrem o que seria hoje Israel, mas por baixo, né? Depois eles vão na direção do que seria Cisjordânia, atravessam parte talvez ali do que seria a Arábia Saudita, hoje Iraque, aí voltam. Então eles ficam parados, eles não sabiam muito bem para onde ir. O comportamento do povo judeu ainda estava muito impregnado com os costumes, as crendices, digamos assim, superstições e os rituais dos egípcios. Então toda essa travessia também serve de um processo pedagógico, educativo, para ir fundando a identidade do novo povo, daquele povo que seria preparador da vinda de Jesus. Então Moisés sobe um monte para meditar, para entrar em contato com seu guia espiritual, receber as tábuas da lei, os mandamentos, etc. E o povo fica ali embaixo. Só que eles começam a praticar os rituais que tinham no Antigo Egito. E um desses rituais, eles constroem uma estátua de Baal, de ouro, etc. E um desses rituais é a comunicação com os mortos. Mas veja, não é da maneira como nós aqui praticamos. Tem mais a ver com uma ideia do que a quimbanda faz, que é a necromancia, que é você invocar os mortos, ou por curiosidade, que você quer fazer predições sobre o seu futuro, pedir favores em troca de oferendas, né? E fazer previsões, né? Então essa característica, ou até chamar algum parente, etc., que você tenha saudade, mas num sentido de se ter um interesse por isso. Então não há nenhum ato de caridade, não há nenhum ato de estudo, né, de conhecimento. Portanto, os bons espíritos não eram invocados os maus espíritos ou os espíritos que estavam ali errantes. Isso era conhecido antigamente como necromancia. Então, quando Moisés desce da montanha, ele se depara com esse cenário. O povo judeu vivendo de superstições, adorando não Yahvé, né, ou Jeová, como ele chamava, mas a um deus de riqueza, que é Baal, e fazendo comunicações com os mortos. Então Moisés estabelece regras de governança, regras de, vamos dizer assim, de convivência daquele grupamento, como se fossem as nossas leis. E uma delas ele diz assim: olha, é proibido conversar com os mortos. Bom, de lá para cá, o que sobrou de conhecimento para nós, interpretação, foi essa ideia de que é proibido invocar os mortos, né? Na verdade não é nem conversar, é invocar. Que
trazendo para a ideia geral, seria a necromancia, ou seja, é proibido invocar os mortos para atender interesses e curiosidades pessoais. Só que os intérpretes da Bíblia, os teólogos das igrejas atuais e os próprios judeus, entenderam que qualquer comunicação com os mortos era proibida. E isso vem até hoje. Se você buscar aqueles que seguem a Igreja Católica ou as religiões protestantes, evangélicas, elas têm isso por premissa: não se deve falar com os mortos. Na Igreja Católica tem uma divisão mais recente, aonde se aceita que se faça prece para os mortos. Então você tem missa de 7º dia, de 30º dia e etc. Você pode se dirigir aos mortos, né? Teoricamente você não pode invocar, mas quando você faz uma prece, você está se comunicando. Você está reconhecendo que ele ouve a sua prece, que ele vai ser beneficiado por ela, né? E isso coloca em xeque as ideias de paraíso, inferno e purgatório. Mas a Bíblia, no Antigo Testamento, não explica isso. Muito bem. Aí vem Jesus, em uma passagem específica, ele demonstra que nós não só podemos falar com os mortos, como podemos ressuscitar os mortos. Aí ele ressuscita a filha de Lázaro e ressuscita, a filha de Jairo e Lázaro, que era amigo dele. Estava morto há aproximadamente 4 dias. Então, Jesus não está olhando essa questão de falar com os mortos como os judeus viam. E o que ele fazia não era necromancia, né? Na verdade, é um estudo sobre a filha de Jairo, pelo menos, que ela podia estar tendo uma catalepsia, né? Ela tinha todos os sintomas de morte, mas não tinha morrido de fato. Ou talvez ela tivesse tido uma espécie de morte cerebral e Jesus consegue reavivá-la, né? No caso de Jairo é mais difícil, porque Jairo estava entre 3 e 4 dias desfalecido. Então já não dá para falar em catalepsia. E a própria descrição do Evangelho fala que ele estava com mau cheiro. Então ali há algo que Jesus fez que nós não conseguimos compreender, porque Jesus teve que refazer toda a estrutura orgânica e teve que manter vivo o perispírito, principalmente no duplo etérico de Lázaro, durante todo esse período. Então isso é algo para o futuro, a gente não compreende. Mas Jesus manipula muito bem essas energias de uma forma tranquila, né? Bom, há outra passagem em que Jesus se comunica com os mortos. E é uma passagem das mais importantes, porque ele chama Pedro, Tiago e João, Tiago Maior. Pedro, Tiago Maior e João. E eles sobem um monte, possivelmente o Monte Tabor. Nesse monte, Jesus pede para que os apóstolos fiquem orando durante várias horas. Os apóstolos entendem que orar era vigiar, porque Jesus poderia estar com medo dos soldados do Sinédrio que estavam perseguindo eles, ou os soldados romanos. Na verdade, Jesus estava pedindo para eles ficarem vigilantes, né? Essa é a palavra, vigilantes, então a gente usa vigiar e orar, né? Estar vigilantes era por conta dos fenômenos que iriam acontecer ali. É mais ou menos quando a gente vem aqui na casa espírita e a gente dorme, né? Dá aquele sono. Eu fico imaginando assim, Pedro, Tiago e João, horas e horas, Jesus lá fazendo as suas preces, as suas meditações, e eles já cansados, dormem, né? Aí Jesus vem e dá bronca, pede para eles ficarem acordados, aí volta, aí vem e dá bronca, pede para ficar acordado, aí volta. Bom, num determinado momento, depois de passadas muitas horas, Jesus se resplandece, ele se transfigura, essa é a palavra utilizada lá no Evangelho, né? O que é se transfigurar? Ele se mostra no seu corpo espiritual, só que não é como a gente
pode ver os espíritos. Jesus aparece na sua forma mais evoluída na condição humana possível, seria a 7ª dimensão. E o raio que ele emana é gigantesco, é uma luz que cega os olhos. E os apóstolos ficam assustados, então eles acordam assustados com aquela luz. Era como se fosse dia, era de noite e virou dia, só com a luz de Jesus. E quando os apóstolos acostumam com aquela luz, eles se dão conta que do lado dele tem 2 pessoas. E eles perguntam, mas quem são essas pessoas? E aí eles reconhecem, pela história, provavelmente, pelo estudo que eles tinham da Bíblia, do Antigo Testamento, que eram Elias, o profeta Elias, e Moisés. Então, 2 dos maiores preparadores da missão de Jesus. O Moisés e o profeta Elias. Esses espíritos já haviam reencarnado mais de uma vez durante a preparação de Jesus, mas não nos é muito bem revelado. Mas a gente sabe que eles já haviam reencarnado outras vezes e são, de fato, personagens bastante importantes ali do Evangelho. Depois de um outro momento, Jesus chega a dizer que Elias era João Batista reencarnado, aquele primo de Jesus que veio anunciar, né? Vocês vão lembrar que Maria, grávida, vai visitar uma prima chamada Isabel, e quando elas se encontram, o bebê no ventre de Isabel começa a se agitar muito, agitar, e Maria não sabia, não tinha certeza se estava grávida ainda. E aí a Isabel faz para ela aquela prece: Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus, o Salvador. Então, quando a gente reza a Ave Maria, é a prece de Isabel, prima dela, já dizendo: você, prima, é sagrada, porque o teu ventre traz o Salvador da terra. Então, a Ave Maria é uma homenagem que aconteceu ali com Isabel. Muito bem, então, Elias seria esse filho de Isabel, João Batista. Então, quando Jesus invoca Moisés e invoca João Batista, Elias, ele está contrariando a lei mosaica. Ora, mas Moisés estava ali. Ele invocou Moisés, aquele que disse que não podia ter comunicação com os mortos. E o Moisés está ali. Então, o que Jesus quer mostrar? Que os sacerdotes estavam interpretando a lei de modo equivocado. Não é que você não podia falar, se comunicar com os mortos. Você não podia invocar os espíritos de baixa vibração para atender os seus caprichos, para fazer oferendas, para fazer maldades, para matar a curiosidade. Mas você pode e deve invocar os bons espíritos, porque esses são os nossos guias, os nossos mentores espirituais, aqueles que podem nos instruir. Bom, pelo que a gente sabe da tradição evangélica, Jesus fez isso, os apóstolos anunciaram isso, né? Isso consta lá do Evangelho, né? Porque todos eles se surpreenderam e saíram dali contando, né, o que aconteceu e etc. Mas a gente não vê depois uma forma de comunicação. A próxima comunicação com os mortos que vai acontecer na trajetória de Jesus é de Maria Madalena, quando ela vai procurar a tumba no 3º dia, e ela vê a tumba dele aberta, e ela enxerga uma pessoa branca, né? Na noite ela acha que é um jardineiro, com um véu, alguma coisa assim, e era Jesus. Então veja, o próprio Jesus, tendo morrido, aparece para Maria Madalena, que o estava invocando, e ele diz: não me toque, ainda não estou preparado. Ou seja, a materialização dele ainda não podia ser condensada de uma maneira suficiente, mas ele estava ali, né? Respondeu à invocação dela, pede para que ela avise os apóstolos que ele iria depois no cenáculo aparecer para todos. Então ali Jesus demonstra que não só a vida continua após a morte física, como ele próprio vem atender a uma invocação.
E ele, obviamente, ressuscitado, fica por vários dias depois, junto com os apóstolos e os discípulos, né? Logo depois dali, ele aparece primeiro para os discípulos de Emaús, na estrada. Vocês vão lembrar que é uma passagem muito bonita. Os dois discípulos de Emaús estavam saindo de Jerusalém tristes, porque Jesus tinha morrido, estavam voltando para a sua cidadezinha, e eles encontram um caminhante do lado deles, e essa pessoa conversa, né, conta história, e tal. Eles se encantam com essa pessoa incrível, né, carinhosa, sábia, e convidam ele, quando eles estão chegando. Emaús era perto de Jerusalém, um dia de caminhada. Quando eles estão chegando na casa, eles dizem assim: onde é que você vai ficar? Ele disse: eu não tenho morada ainda aqui. Ele disse: então fique conosco. Aí Jesus é convidado a ficar na casa deles, e quando eles vão cear, eles reconhecem Jesus, porque Jesus parte o pão e dá para eles da forma como Jesus fazia, né, encarnado. E aí eles reconhecem Jesus, e aí ele desaparece. Depois ele convive com os apóstolos, várias aparições, em vários momentos, em várias situações, assim por diante. Então, essa condição de falar com os mortos, de se comunicar, de se instruir com os mortos, tem o testemunho do próprio Moisés, o testemunho de João Batista, o testemunho da filha de Jairo ressuscitada, o testemunho de Lázaro ressuscitado, de Jesus com Maria Madalena, de Jesus ressuscitado, e assim por diante. São várias provas. Apesar disso tudo, essas religiões tradicionais que eu falei, que são o catolicismo e as derivadas do protestantismo ou evangelismo, continuam dizendo que não se deve falar com os mortos. Bom, pelo conhecimento que a gente tem dos livros espíritas, a gente sabe que Paulo, apóstolo, falava muito com Estevão, aquele que ele apedrejou, e com a sua noiva, que havia morrido de angústia, quando ela descobriu que o noivo dela que tinha ordenado a morte do irmão. Então, mas os dois, Estevão e Abigail, trabalham com Paulo, e durante toda a missão de Paulo, ele fala com eles e os vê. Então, Paulo invoca os mortos, né? Paulo não fala sobre isso nas suas cartas, mas está lá no livro Paulo e Estevão, para quem quiser conferir. Passado isso tudo, então, a gente na literatura católica, teológica, protestante, a gente não vê mais referências sobre isso, do que eu me lembro assim significativo, me desculpe. Santo Agostinho fala da reencarnação, é o único grande pensador, o grande patrício, né, o grande padre estudioso sério que fala sobre isso, mas ele é ignorado pela maioria dos teólogos atuais, até porque São Tomás de Aquino, que foi o grande influenciador da teologia católica medieval, não fala sobre reencarnação, então não há nenhuma referência a mais sobre isso, principalmente sobre invocação aos mortos. Quando chega Kardec e começa a fazer o seu estudo sobre as mesas girantes, então a primeira coisa que ele se depara é com essa existência da vida após a morte, porque ele fala: essas mesas mexendo aqui, isso tem que ter uma lógica, uma explicação. Mesa não mexe sozinha. Ou tem um mágico, um ilusionista, procuraram linha, né, armações, etc., algum mecanismo que pudesse fazer com que as mesas se levantassem, girassem, não tinha nada. Então ele começa a investigar e chega à conclusão que havia ali espíritos. E a partir disso ele vai construindo toda a doutrina e vai transcrevendo e organizando os textos trazidos pelos espíritos. Cria a sua metodologia, que é o espiritismo, e vai fazendo isso. Então nós estamos falando de 1850, quer dizer, Jesus desencarnou aproximadamente no ano 30, né, da nossa era. Então é quase 800 e poucos anos depois. Quer dizer, demorou, 1800 anos demorou para que se voltasse ao tema da comunicação com os mortos. Até então não se podia mais falar com os mortos, principalmente durante a Idade Média. Se tivesse alguém dizendo que falava com os mortos, eles matavam. O que é que os médiuns
que surgiram durante a Idade Média fizeram? Que os médiuns falavam com os mortos. Os médiuns chamavam os mortos de santos. Ou diziam, eu falo com Jesus, né? Santa Teresa d'Ávila, eu falo com Jesus. Aí a igreja dizia, Jesus pode, Jesus não é morto. Aí outra dizia, não, eu falo com Maria. Não, Maria pode, Maria não é morta. E aí as pessoas começaram a invocar santos, chamar de santos, invocar santos, né? Ou Jesus ou Maria, e aí tudo bem. Então a gente tem muitos médiuns importantes, missionários, que trouxeram revelações dentro da tradição católica e que usavam a mediunidade, mas ao invés de dizer que falavam com o seu guia, o seu mentor espiritual, eles diziam que falavam diretamente com Jesus, com Maria ou algum outro santo importante. Vejam a maneira como a religião, né, sem compreender, caminhando na ignorância, ela vai distorcendo os fatos. Mas Kardec traz o esclarecimento para dizer o seguinte: nós temos que invocar os mortos, sim, para fazer com que eles nos revelem, que eles nos instruam sobre o conhecimento que nós não temos. E para nos auxiliar também nas doenças, né, nos tratamentos espirituais, na desobsessão, na doença, etc., no passe, energização e assim por diante. Então isso é um choque, gente. Estou contando essa história para vocês. Vocês veem o seguinte: demorou 1800 anos para que alguém tivesse a coragem e a capacidade de organizar esse pensamento, né? Então a gente tem lá Moisés, não me lembro agora exatamente quanto, mas sei lá, vamos dizer 1000 anos mais ou menos antes de Jesus, entre 500 e 1000 anos, não lembro. Aí vem Jesus fala com os mortos, diz que a comunicação com os mortos é saudável, desde que seja com os bons espíritos. Depois demora 1800 anos para que se possa tocar no assunto de novo. E até hoje, para muita gente é polêmico. Para muita gente é polêmico. O que nós fazemos aqui toda semana, para muitas igrejas é proibido. E aconteceu também uma polêmica na época de Kardec com outros missionários. Eu vou citar um deles, Helena Blavatsky, fundadora da Teosofia, em que ela, seguindo o conhecimento oriental, especialmente aquele que veio dos antigos Vedas, que são os indianos, que moravam no Tibete, onde ela foi visitar, estudar, etc. Aqueles livros separavam o que eles chamavam de magia de duas formas. Primeiro, a magia branca, que era associada à invocação das energias elevadas, que era o que os templos egípcios faziam na época de Hermes Trismegisto, né? Na tradição de Horus, de Ísis e Osíris, né? Na tradição de Amon-Ra, que é aquela entidade que fica ali, que vivia no Egito naquela época. Então, esses povos, principalmente os egípcios, que são descendentes dos Atlantes, invocavam a magia branca, porque eles queriam fazer o bem, eles queriam aprender, estudar. Então, eles invocavam as energias, segundo eles, não eram necessariamente pessoas, espíritos. Mas havia também a invocação em outros povos da energia que ficou conhecida como energia escura ou negra, se diz, né? Hoje a gente não usa mais negro por causa do vocabulário do racismo, mas a energia escura, densa, pensa assim, escura porque é densa, não é por causa da cor. A energia é branca porque é leve, é sutil, né? E a outra é uma energia densa, escura, né? Então a energia negra, escura, ela era chamada para atender os interesses. Então era necromancia. Contei um pouquinho antes para vocês, né? Da mesma maneira que os judeus faziam, eles aprenderam isso lá. Então você tinha a magia branca e a magia escura, tá? Para eles chamaram de um trabalho bom, que deve se recorrer, que está lá
na tradição de Helena Blavatsky, na teosofia e nas correntes que seguiram a teosofia, no esoterismo. Então, que você deve invocar energia. Esse conceito também é praticado em algumas correntes da Umbanda e do xamanismo, algumas, né? Onde se invoca energias. Por exemplo, orixás. Orixá não é uma pessoa, é uma energia. Mas o que acontece? A cultura popular tudo modifica. E os interesses e o egoísmo humano tudo modifica. Então começou-se a praticar essa energia ou essa magia escura, da mesma maneira que aqueles judeus faziam. E vem até hoje. Então você pegar escolas de Quimbanda no Brasil, ou de Voodoo, por exemplo, na América Latina, México, algumas ilhas do Caribe, né, isso ainda é muito forte. Naquela região próxima de New Orleans, Mississippi e ali perto, né, ainda tem muita prática de voodoo, né? Algumas colônias francesas, aqui na América Latina, Suriname, etc. Algumas regiões da África, por invocação de espíritos para baixa vibração, para energia negativa também, né? Então se mistura isso. Algumas correntes do candomblé, também no Brasil, escolas de satanismo, né? Você tem várias correntes satânicas, tá? As pessoas acreditam que estão cultuando Satã, né? Eles não tem, Satã não existe, né? Mas você pode invocar um espírito de baixíssima vibração que vai fazer alguns fenômenos, vai impressionar e vai usar como vampirismo a energia que eles tragam ali, né? Que eles levem e eles próprios estejam doando. Bom, nesse sentido, a teosofia entendeu que o espiritismo, entendeu equivocadamente, e a Rosa Cruz segue a mesma interpretação e algumas correntes da maçonaria também. E a própria Igreja Católica depois pegou essa corrente e assim por diante, dizendo o quê? Que o espiritismo praticava necromancia, praticava magia de baixa vibração, portanto magia escura. Não é verdade. Algumas casas que se dizem espíritas até fazem isso, mas elas não são casas espíritas de verdade. Elas podem ter lá na porta, casa espírita, mas não é. Elas fazem magia escura porque elas estão trabalhando com essa energia negativa. As pessoas vão lá por interesse. Olha, preciso arrumar um emprego, quero arrumar um namorado, eu quero que aquela mulher se apaixone de mim, termina aquele casamento, eu quero mandar matar meu chefe. E faz as oferendas, faz os rituais, isso tudo é magia escura. Isso tudo é magia negra, isso é necromancia. Porque nenhum espírito elevado, nenhum preto velho elevado vai se propor fazer isso. E aí os nomes nos confundem. Só que esses trabalhos são fáceis de serem reconhecidos e essas casas também. Por que eles são fáceis de serem reconhecidos? Porque eles cobram dinheiro. Todas essas casas cobram dinheiro pelo serviço que eles fazem. Enquanto que uma verdadeira casa espírita de caridade não cobra nada. Não tem nenhuma urna aqui para vocês depositarem valor, nada de vocês é cobrado aqui. Todo mundo que vem aqui vem voluntariamente. Por quê? Porque nós somos apenas intermediários dessa relação, nós somos médiuns. Quem faz o serviço é o espírito elevado, que nos auxilia, que nos assiste. Então é importante ter consciência disso e não frequentar qualquer lugar, não frequentar qualquer casa. Tomar cuidado com os trabalhos, como eles são realizados, principalmente se houver dinheiro envolvido. Porque isso é um sinal da energia negativa. Então, quando vocês ouvirem críticas ao Espiritismo, dizendo que a gente pratica a taumaturgia, né, ou a energia negativa, a energia magia negra, né, a magia escura, nesse sentido, eles não conhecem o que a gente faz, eles devem ter tido uma experiência ruim com algum grupo de análise que de fato fazia, mas não era espírita, de verdade, né? Eles na época lá de trás se depararam com muitos ilusionistas que se passavam por médiuns, que não eram médiuns,
e que faziam espetáculos para ganhar dinheiro, e aí ele tem razão. Quando ele se refere a esse grupo, eles têm razão. Esse grupo faz necromancia, esse grupo trabalha com energia negativa. Mas o que nós fazemos aqui é energia positiva, porque só chegam para o trabalho aqueles espíritos abnegados que não ganham nada para fazer isso e sequer dão um nome verdadeiro porque não tem vaidade. Muitos são espíritos elevadíssimos que foram conhecidos na Terra, ocuparam posições importantes, mas se mantêm no anonimato, porque não é importante para eles aparecerem. O que é importante é o trabalho espiritual. O que é importante é que Jesus esteja em evidência, e não eles. Bom, diante disso, no capítulo deixar os mortos, o cuidado de enterrar os mortos, é nesse sentido. Nós não devemos invocar os mortos. Nós temos que ter cuidado com os nossos parentes, com os nossos entes queridos. Quando eles desencarnam, nós devemos dar a eles o direito de descansar, de serem atendidos, de percorrer a jornada, o trajeto que eles têm que fazer. Porque se nós ficarmos alimentando essa comunicação sem que eles estejam preparados, e a gente não vai se iludir que um parente nosso desencarna e virou anjo. Ele está igualzinho que ele estava aqui, às vezes está pior, porque está em choque, não entende que morreu, e aí quer se comunicar, não consegue comunicar, né? Então, você era casado com o Carlinhos aqui, que frequentou a casa um tempão. Você acha que apesar de ele ter frequentado todo esse tempo, ele chegou no desencarno e ele estava, né? Agora eu vou aqui seguir com Jesus. Não. Né? Então, por quê? Porque nós somos humanos, gente. É difícil. Então, nós não devemos invocar, mas é difícil, sinto saudade, eu gosto tanto. Claro, faço uma prece, né? Dirige uma sensação de amor, de afeto, de carinho, com certeza. Mas não de apego, não de invocação. Aquela pessoa que o tempo inteiro chama o espírito. Né? Estou com tanta saudade, aí fica semanas de saudade, né? Chorando, se lamentando. E o coitado do espírito quer ir embora não consegue ir. Não consegue. Ou então fica invocando os parentes para pedir favor. Como se o parente fosse um santo católico para fazer intercessão. Meu pai, reza por mim, pede lá para Jesus. Coitado, deixa ele livre, gente. Deixa ele viver a trajetória dele. Ele está lá no umbral, sofrendo, pagando, né? Comendo, não é? O pão que o diabo amassou, como se diz, né? Agora, então quer dizer que a gente está proibido de pensar? Não. Lá, o ensinamento de Moisés, olha, não chame em vão. Não chame toda hora aleatoriamente. Demonstrar afeto, carinho, respeito, né? Amor, sim, pode ser sempre. Mas cuidado para não atrair demais, para não criar esse diálogo que prende o espírito aqui. Porque ele tem saudade, o espírito tem vontade de voltar para cá. Mas ele tem que entender que a vida dele agora é diferente, é outra. Ele tem que evoluir. Bom, isso vale para os nossos entes queridos e vale para outros espíritos. Que às vezes a gente acaba pegando afeição, né? Por superstição mesmo. Então diz assim, não, eu vou invocar o meu Exu, eu vou invocar o meu tranca-rua, vou invocar a minha pombagira, né? A minha cigana. Ora, se você trabalha como médium na casa espírita e você sente a presença desse espírito como um guardião seu, um mentor, tudo bem, porque ele já está evoluído mesmo, o trabalho dele é ficar ali do seu lado te ajudando, ou ajudando outras pessoas. Quando você precisar, você pode invocar, né? Como você pode invocar a corrente do Bezerra de Menezes. O Bezerra vai aparecer na sua casa? Provavelmente não, mas alguém que trabalha com ele vai, né? Como aqui na Casa Paula, você pode invocar o Pai André, você pode invocar o médico Feliciano de Almeida, você pode invocar a própria Dona Paula hoje. Até um tempo atrás eu não falaria isso, mas hoje você pode invocar, né? Mas assim, precisa... Gente, eu quando faço as minhas preces, eu faço para Jesus e para Deus. Faço para Maria em agradecimento, muitas vezes, e peço a intervenção dela. Mas aí nós estamos falando de espíritos de uma graduação de energia tão alta, tão alta, tão alta, que eles vão mandar alguém da corrente deles, da frente deles, nos ajudar. Eles nunca vão vir aqui, né? Várias vezes na reunião eu falo assim, tivemos hoje aqui uma vibração de Maria. Não é que Maria veio aqui, quem dera, né? Mas a corrente, a vibração vem.
Às vezes a gente recebe a vibração de Bezerra de Menezes. Ele estava aqui de verdade? Não sei, podia até ser que ele tivesse. Mas se ele tiver, ele vai estar anônimo, porque ele não quer que o médium se envaideça e dizer, eu recebi Bezerra de Menezes. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí, deixar os mortos cuidar dos mortos é porque os espíritos elevados, os socorristas que a gente chama nesse caso, eles são como se fossem enfermeiros preparados. A gente vê isso na obra de André Luiz, Nosso Lar. Tem um livro, tem um filme. Ele mostra direitinho, né, que as pessoas quando morrem, elas ficam meio atordoadas, meio perdidas. Então você tem espíritos bons que ficam próximos delas para ajudar que elas entendam que elas morreram, que elas desencarnaram, mas que a vida continua. E que elas devem seguir para um hospital espiritual ou para uma colônia espiritual para que continuem avançando. E quando elas estiverem melhor, preparadas, acostumadas com essa vida espiritual, aí elas vão poder voltar para o seio familiar, visitar, ajudar, apoiar, etc. O Nosso Lar é o melhor livro que fala sobre isso. E é o melhor. E veja o filme 2 horas de oração, gente. Está aí à disposição em vários lugares. É um filme maravilhoso. Maravilhoso. Então nós devemos sim deixar os mortos cuidar dos mortos. Nós não devemos ficar invocando, né, aqueles que estão desencarnados, sob qualquer pretexto. Mas devemos, como diz Kardec, e podemos, invocar os bons espíritos. Mas os nossos entes queridos, sinto em dizer, não estão entre eles, a não ser que isso já tenha decorrido muitos e muitos anos e eles estejam, de fato, muito evoluídos e preparados. Não significa que eles não gostem de nós e não queiram nos ajudar, mas eles não estão preparados para fazer isso. Então é melhor que a gente invoque aqueles que a gente sabe que já estão nesse estágio mais evoluído, né? Eu, por segurança, por isso que eu falo, eu sempre faço as minhas orações diretamente a Deus, fonte criadora, Pai Celestial, né? Depois a Jesus e a Maria. E aí eu faço preces pedindo para o nosso guia espiritual, o irmão Ramek, o pai André, para que eles, sabendo quem são os outros bons espíritos, que eles conhecem a identidade, possam pedir a intercessão deles conforme a minha necessidade e a necessidade daqueles pelos quais eu peço as preces, que são as pessoas que não estão na nossa corrente de saúde e de cuidados aqui da casa. Por que eu faço isso? Porque eu não tenho mérito acima de nenhum de vocês aqui, então eu também não sei quem são os outros bons espíritos. Então eu faço para não errar, eu miro neles, né? E quando eu quero me dirigir a algum dos meus parentes, eu dirijo em prece. Então todo dia eu faço prece, por exemplo, meu pai, minha mãe, que são desencarnados há mais de 40 anos. Né? Peço para os meus outros parentes que desencarnaram, conhecidos, né? Mas peço preces. Eu não peço para eles me ajudarem, vocês entendem? Porque a gente tem que ter esse respeito. Eu não sei nem se eles já reencarnaram, né? Não sei onde é que eles estão, que trabalho estão fazendo. Então eu me dirijo a eles com amorosidade, com respeito, com saudade, mas fazendo uma prece para que eles recebam as bênçãos espirituais, né? E se eles estiverem bem, eles vão retribuir isso de alguma forma. Mas se não tiverem, recebam lá as preces. Tudo bem. Uma outra experiência no Espiritismo que a gente vê muito interessante é da Ivone do Amaral Pereira. Já contei algumas vezes para vocês a história. A Ivone foi uma médium que morava aqui no Rio de Janeiro, nasceu muito pobre, teve catalepsia, quase foi enterrada viva quando era bebê, né? Foi salva pela prece da mãe, que pedindo a intervenção de Maria fez com que ela acordasse alguns minutos antes de fechar o caixão. Depois ela tem toda uma vida de mediunidade assim, ostensiva. Ela tinha vidência, tinha todos os tipos de comunicação e contato com os espíritos, né? Como se eles estivessem aqui no meio de nós, né? Escrevia, falava, e essa era a prova dela. Ela veio para ter essa prova, e muito pobre, muito humilde. E por conta disso ela escreveu alguns livros onde ela narra a própria trajetória de erros que ela teve em outras encarnações. Então a Ivone do Amaral Pereira, ela tem
livros incríveis, maravilhosos, deliciosos de serem lidos, são muito bem escritos, muito bem revisados pela espiritualidade, tem muito ensinamento doutrinário, e eles falam como nós devemos proceder à comunicação dos mortos. E ela mostra em alguns episódios como a gente não deve fazer também, né? Ela ensina isso. E tem um livro dela, que não é romance, se chama Recordações da Mediunidade. Quem quiser aprender bastante sobre isso que eu acabei de falar tudo aqui, recomendo que leiam, porque para mim, depois dos livros de Kardec, é o melhor livro, o mais fácil, até o mais didático que tem sobre comunicação com os mortos, porque ela conta isso também como se fosse a história dela, uma espécie de autobiografia, né? Mas a cada episódio que ela narra, ela faz uma análise do espiritismo, dos ensinamentos que a gente está conversando. Então é uma excelente escolha de leitura, de estudo, até no Evangelho do Lar. Vocês podem pegar esse livro e ler pequenos trechos do Evangelho do Lar quando vocês estiverem em casa, né? Vale a pena fazer 15, 20 minutos de leitura ali, 1, 2 páginas é suficiente para ter uma longa discussão. Então, deixar os mortos para cuidar dos mortos, enterrar os mortos, depende da nossa capacidade de compreensão do que é invocar maus espíritos ou bons espíritos. E para esclarecer também, uma vez por todas, que o que se faz numa casa espírita é o que se poderia chamar nas outras tradições de magia branca. Por isso até que algumas casas dizem assim: nós somos mesa branca. Essa toalha de mesa branca aqui, ela tem esse significado para dizer, o que se pratica aqui é magia branca. E por isso também que a tradição espírita no Brasil invoca que a gente use roupa branca ou roupa clara, para demonstrar e entrar nessa sintonia, até para mostrar, não é só para as pessoas aqui, para os espíritos que chegam, que nos visitam, que aqui nos reconheçam como pessoas médias que trabalham com a energia branca. Entende? Então esse é um pouco do significado dos costumes. Não é que isso aqui é um ritual, não, é só uma didática, né, de esclarecimento, mas que facilita, que funciona, que ajuda. E que a gente então possa fazer isso. E a gente deve fazer isso na nossa casa, né? E de que outra maneira que a gente pode evitar, por exemplo, essa comunicação das energias mais negativas dos desencarnados? Uma forma muito comum da gente dar passagem errada a essa energia é pela televisão. Assistir filmes de terror. Quando a gente assiste filmes de terror, a gente praticamente convida uma multidão de espíritos para assistirem com a gente, porque eles se reconhecem naqueles personagens. Eles se reconhecem naqueles zumbis, naquelas formas monstruosas, na maneira como as pessoas sentem susto e medo, e aí a energia do susto e medo atrai para eles uma vibração, a gente libera uma energia que para eles é boa, é gostosa, né? Então a gente tem que tomar cuidado de ver isso em casa. É proibido? Não tem nada proibido no espiritismo, gente, mas tem que tomar cuidado quando vê, especialmente de noite, né? E se for para ver, que seja por curiosidade de estudo, de aprendizado, não por diversão e entretenimento. Vamos ver outras coisas. Mas quando a gente chama isso, tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem, eu estou falando de filme de terror, mas assim, filme de muita violência, de muita ação, também atrai energias negativas. Então a gente está sem perceber fazendo uma comunicação com os mortos por meio do filme ou da série que a gente está assistindo. Se for pornografia, também a mesma coisa. Se for droga, também a mesma coisa. Então a gente está abrindo a nossa casa para os espíritos negativos virem ficar com a gente. Aí acabou o filme. Ela falou assim: bom, agora vocês vão embora. Eles vão embora? Você convidou eles para sua casa, eles vão ficar ali um tempo. Quanto tempo eles vão ficar? Não sei. Porque se eles gostarem do ambiente, eles vão ficar muito tempo. Se eles acharem que tem um espaço legal ali para eles, e aí eles vão ficar trazendo pensamentos intrusivos. Assiste mais um filme.
E eles começam a modificar o ambiente da nossa casa e modificar o pensamento. Então, gente, olha, não é fácil ser espírita não, viu? Porque a gente tem essa responsabilidade porque tem o conhecimento. E a gente tem que fazer essas escolhas, né? Então, quando a gente quer ver um filme desses, a gente tem que ver, de preferência durante o dia, porque aí dá tempo desses espíritos irem embora, porque senão a gente vai dormir, a gente vai, né, sair do corpo e já vai se deparar com eles. Aí tem ali 30 espíritos esperando, falam, oba, vamos continuar aquele filminho agora? Nós vamos mostrar para você como é a realidade do lado de cá. E te levam lá para um balde denso, pesado, para você ver como é que é. Então não é legal. Então se for para assistir alguma coisa dessa, vai até para o cinema. Porque aí fica lá no shopping. Você faz uma prece no caminho, né? Deixa lá. Tô falando sério, gente. Parece brincadeira, mas não é não. Tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente fala de invocar os espíritos, pensa que é só num ritual, mas não é. Hoje em dia a tecnologia permite isso. E o pensamento, ele se transfere por ondas eletromagnéticas. O que é o celular? O que é a televisão? O computador, se não onda eletromagnética. Então a gente atrai muito esses pensamentos negativos quando a gente dá vazão para isso. Mas se a gente pode atrair por esse meio forças negativas, a gente também pode atrair forças positivas. Essa é a boa notícia. Então quando você vê um bom programa de televisão, um bom filme, uma boa série, você está atraindo espíritos positivos. Se no seu WhatsApp só tem mensagem de desgraça, notícia ruim, você está atraindo espíritos negativos. Se você se comunica positivamente, você está atraindo espíritos positivos. É assim que funciona a sintonia das frequências que a gente tem no nosso mundo atual, né? Muito bem, então é isso. Quer dizer, que a gente pense um pouco que o mundo não se resume ao que a gente vê, os 5 sentidos apresentam, a gente tem outros sentidos, a ciência hoje fala em mais de 20 sentidos, né? Alguns já bastante mapeados, reconhecidos, e que de alguma maneira falam sobre essa comunicação com as dimensões paralelas onde a gente vive, e portanto onde habitam esses espíritos. Então o que a gente tem que fazer? Procurar ter uma vida tranquila. Nós não somos pessoas colocadas na Terra nesse momento, nessa encarnação, para sermos felizes. Nós estamos distante ainda da felicidade. Por quê? Porque a gente tem muitas provas, tem muita coisa que a gente tem que evoluir. Então a nossa vida é dura, é difícil. Tem muitos acontecimentos, muitas perdas, muita dificuldade, né? Às vezes são perdas de pessoas, a gente se vê na solidão. Às vezes é perda financeira, a gente se vê privado de recursos, de dinheiro, né? Às vezes até de comida, dependendo da situação. Ou de poder ter uma vida mais digna, uma moradia decente, né? Poder se vestir corretamente. Então é muito difícil. A vida atual exige muito isso de nós. Mas isso é para o nosso próprio ensinamento. Quando a gente aprender a lição, isso vai acabar. Enquanto a gente não aprende, a gente pode contar com o conforto, né, dos espíritos que chegam aqui para nos ajudar, com o consolo deles. E essa é uma casa que se pretende fazer isso. Então todos são muito bem-vindos aqui para que a gente possa se ajudar. E de que maneira que os espíritos nos ajudam? Por pensamentos mais elevados, né? O que o nosso guia espiritual sempre fala: calma, serenidade e paz. Por quê? Porque se a gente ficar calmo e sereno, a gente atrai a energia positiva e eles conseguem instaurar dentro de nós a paz, né? Que é o que a gente faz aqui nessa palestra, faz lá nas obsessões, vai fazer daqui a pouco no passe. Então a gente recebe uma energia boa, uma transfusão fluídica que deixa a gente mais leve. E a gente vai para casa um pouco mais tranquilo. Depois, ao longo da semana, a gente vai ficando perturbado, triste, de noite. Terça-feira que vem nós estamos aqui. Se vocês fizerem o Evangelho no Lar no meio da semana, já ajudou, encurtou o processo. Porque quando estiver no Evangelho do Lar, a mesma coisa que aconteceu aqui vai acontecer com vocês em casa, porque vocês convidam os espíritos para frequentar a casa de vocês e levar boas vibrações. Se vocês participarem do estudo de domingo que a gente faz aqui, pela internet, né? Domingo, 8 horas da manhã,
8h30, desculpa, de 8h30 às 10, a gente tem um estudo. Então, se você também participa domingo de manhã, você também já melhorou a vibração da sua casa, a sua vibração. E aos poucos você vai fazendo com que essa energia positiva, ela vá se mantendo mais equilibrada. Mas o espiritismo, ele é uma forma de espiritualidade que exige de nós a reforma íntima. Então ele quer que a gente faça as orações e as modificações pessoais, escolhas, a cada dia, a cada instante, né? Imagina assim, se você quer ser um grande pianista, você pode aprender piano com uma aula de uma vez por semana, de uma duração de 1 hora, 1h30. Você vai ser um grande pianista fazendo isso? Nem se passarem 30 anos, né? Então, para você ser um grande pianista, você tem que estudar todo dia, pelo menos de 6 a 8 horas por dia. Aí vai chegar um determinado momento, você fala assim, agora eu sou bom. 10 anos depois, agora eu sou um grande pianista. Aí você pode parar de tocar piano? Não, você tem que continuar tocando piano 6 a 8 horas por dia. Porque para você ser bom em alguma coisa, você tem que fazer sempre. O filósofo Aristóteles dizia isso, você é o que você faz sempre. Só que chega uma hora que o estudante de piano não sofre mais, já não dói mais os dedos, ele não tem que ficar decorando as notas musicais, os tempos, a melodia. Ele começa a fazer aquilo por prazer, com alegria. Ele começa a ganhar apreço por aquilo que ele faz. Então, na espiritualidade, é a mesma coisa. No início é um pouco chato. Poxa, caramba, eu tenho que rezar toda hora, eu tenho que ficar aqui atento às minhas escolhas, os filmes que eu vejo, as mensagens que eu recebo, como que eu me comunico com as pessoas, né? No início é difícil, mas chega uma hora que você faz isso automaticamente, né? E você passa a gostar de fazer. E você entra num estado um pouco mais harmonioso, né? E que te dá, eu vou dizer assim, não é que dá uma felicidade, mas dá um bem-estar muito grande da gente fazer o bem. Então nunca mais depois que eu fizer isso eu vou ficar bravo, eu vou me irritar, eu vou ficar triste. Não é assim, gente, não é assim. Mas melhora muito. Então cada vez que a gente enfrenta uma dificuldade, a gente passa a ter fé, confiança de que aquilo vai passar, de que a gente vai receber uma ajuda inesperada, de que vai ter alguma coisa que vai acalentar o nosso coração, que a gente vai receber o auxílio e que a gente precisa aprender essa lição, precisa agir com humildade, com paciência, desenvolver essas virtudes. E com isso a gente vai pouco a pouco, vai mudando, vai melhorando, vai se sentindo melhor. Então a cura, na verdade, é uma cura pessoal, é uma autocura. Ninguém vai curar a gente é que vai se curar. Ninguém vai tirar o obsessor da gente. A gente é que vai mudar os nossos pensamentos, as nossas ações, e o obsessor vai chegar uma hora e falar assim, esse cara aí ficou careta, tá chato, estou aqui infernizando a vida dele, ele não me dá mais atenção, não presta atenção em mim, não faz mais nada do que eu tento influenciar. E aí eles vão embora. Ou até eles vão vir para cá e vão pedir ajuda também, porque vão querer o auxílio para modificar a vida deles. Então eu sempre penso assim, quando a gente trata de um obsessor, a gente tem que ter a caridade de pensar que a gente está recebendo na casa, não uma pessoa com um obsessor, e que, portanto, essa pessoa é a vítima e aquele é o culpado. Mas a gente está recebendo uma comunidade de amigos que em algum momento viraram inimigos, brigaram muito. Os que estão do lado de lá estão tentando se vingar, tentando pedir reparação. O que está do lado de cá está tentando se defender e se reorganizar. Gente, o trabalho que a gente tem que fazer é criar a possibilidade de uma reconciliação, que é o perdão, né? Então, a gente tem que ter paciência. Imagina familiares brigados na casa de vocês. Vocês conseguem mudar essas pessoas simplesmente chamando elas para conversar em um dia, em uma única conversa? Não, né? Demora. Mas se vocês persistirem com cuidado, com amorosidade, né? Aos poucos as pessoas vão compreendendo, vão se modificando e vão reatando as relações. Na espiritualidade é mais ou menos dessa forma. Só que lá, né, na dimensão espiritual, eles têm recursos que nós não temos. Eles podem chamar os obsessores e mostrar as vidas passadas para eles. Dizer assim, ó, você está dizendo que essa pessoa que está aqui agora fez mal para você, deixa eu mostrar a você 2, 3 encarnações para trás, para ver o que você fez para ele.
Então, isso a gente não consegue fazer aqui, mas eles conseguem fazer. E eles vão esclarecendo esses espíritos e vão ajudando esses espíritos. Então, o que é mais comum da gente ver aqui? O espírito que era obsessor faz a reforma íntima dele primeiro do que a gente. A gente demora mais. Às vezes o obsessor já foi embora, ó, e a pessoa diz assim para mim: não vê aí, você não tem um obsessor, reza para mim, estou precisando de alguma coisa. Pô, aquele lá que você achava que você tinha já virou seu mentor, já está ótimo. Mas você agora fica toda semana se atrai novo, porque seu pensamento é tão negativo, que você se livra de um e arruma outro. Quem é o obsessor nessa história? É você ou é o que está do lado de lá? É eles que estão te infernizando ou você que está infernizando a vida deles? Então a gente tem que ter essa dinâmica, sabe? De aprender a lidar com isso. Mas ter esperança, gente. Ter amorosidade. Que as coisas melhoram. Não vão melhorar rapidamente, talvez demore um pouco. Mas vão melhorar. Vão melhorar porque eles querem que a gente melhore. Deus não criou a gente para sofrer. Deus não criou a gente para ser miserável. Deus não criou a gente para ser solitário. Deus criou a gente para a gente conviver com amorosidade, com fraternidade, com abundância. Só que a gente não aceita. A gente é teimoso, a gente é rebelde. Então, se for para lidar com os mortos, vamos lidar com os bons espíritos. Deixe os maus espíritos lá no problema deles. Deixe eles pedirem auxílio. O dia que eles pedirem auxílio, eles vão receber. E nós também. O dia que nós pedirmos de coração ajuda, a gente vai receber, na graça de Deus.